Também você vai reparar que tem parte desse versículo com traços, indicando que não consta do original grego mais fiel, mas consta que o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam. Então, se nós juntarmos 1 João 5,7 a 1 João 5,8, sem essas partes que foram traçadas aqui no consta do original, a leitura mais correta e fiel é a seguinte: juntando 1 João 5,7, 1 João 5,8, porque três são os que testificam: o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam no. E quem é esse no? No verso 6 a gente vai entender. Vire, volte, página 67. E este é aquele que veio por água e sangue. Quem? Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Olha aí, Espírito, água e sangue em torno de quem? De Cristo. 1 João 5,6. Espírito, água e sangue em torno de quem? Jesus Cristo. Espírito, água e sangue em torno de quem? Jesus Cristo. E o que nós lemos nos versículos 5, versículos 7 e 8 de 1 João 5? Três são os que testificam: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam em quem? Jesus Cristo. Quem é que está falando? Ele diz, João está apontando quem é que fala no mundo espiritual. Quem é que tem voz no mundo espiritual? Quem é que tem voz? Não se pode falar de lei profetas aí, porque os três falantes no mundo espiritual que testificam giram em torno de Jesus Cristo. O Espírito Santo, pela boca dos profetas, falou do Cristo, mas aqui fala Jesus Cristo. Já dissemos que a manifestação de quem é o Cristo é coisa da nova aliança. E esses três estão em torno de quem? Jesus Cristo, não em torno do Cristo, em torno de Jesus Cristo, o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam em Jesus Cristo. A água, o sangue e o Espírito estão em torno de quem? Jesus Cristo. O Cristo, Jesus de Nazaré, é coisa da nova aliança. Então, o que é que está falando? O que é que o mundo espiritual atualmente tem? Voz? O discurso, tudo que gira em torno de Jesus Cristo. Então, nada que gira em torno de Jesus, que não gira em torno de Jesus Cristo, está falando mais. Quem testifica é o que está em torno de Jesus Cristo. O sangue é uma alusão a que sangue? O sangue de vós e todos? Não, é uma alusão à referência a sangue de Cristo. A água é uma alusão a quê? João 17, vós estáis vindo pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra de Jesus Cristo. E o Espírito? O Espírito é uma alusão ao Espírito da verdade, o Consolador, que só veio por causa de quem? Jesus Cristo. João capítulo 7. Ele se pôs em pé diante de todo mundo que estava lembrando daquela ocorrência que Deus matou a sede do povo no deserto. E Jesus disse: se alguém tem sede, venha e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu interior. Aí João vai explicar, e ele disse isso referindo-se ao Espírito Santo, que haveria de receber os que nele crescem, porque ele ainda não fora dado, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque ele não fora glorificado ainda. Então o Espírito Santo só veio por causa que Jesus foi glorificado. Jesus disse: é necessário que eu vá, porque se não for, o Consolador não virá logo. Então, o Espírito é esse que
que gira em torno desse mundo, que é Jesus Cristo, é o Espírito da verdade, que só vem por de Cristo. A água é a palavra. Que palavra? A palavra dele, a palavra que ele trouxe. E o sangue, o sacrifício dele. A palavra dele estava manifesta na antiga aliança? Não. Havendo Deus antigamente falado aos pais, pelos profetas, agora a nós falou pelo Filho. Lembra que nessa série de DVD, sempre esse pastor estava nos advertindo quando esse advérbio de tempo agora, que se refere a uma alusão à era cristã apostólica, a nova aliança, a aliança eterna. Havendo Deus antigamente falado aos pais, pelos profetas, agora a nós falou pelo Filho. Então, como é que a pessoa pode sustentar que a lei e os profetas estão falando, se eles não constam entre esses aqui, que tem voz no mundo espiritual? E foi fundamental essa análise do verso 7 e 8, em que se risca essa distinção. Uns falam no céu, outros falam na terra. Não existe essa distinção por Deus. Porque alguém poderia dizer, tá, tudo bem, a lei não fala na terra, mas fala no céu, não fala na terra, mas fala no céu, ficar brincando. Não existe distinção. Ele simplesmente, no texto original, diz, porque 3 são os que testificam. Jesus tinha falado que a lei testifica mais, profetiza mais, fala mais. Como é que ela constaria entre aqueles que estão testificando? Por que razão contaria os profetas para não pregar o Antigo Testamento, não pregar mais a lei e os profetas, só pregar o Novo Testamento? Porque a lei e os profetas não tem mais voz no mundo espiritual. Você que me assiste, prega a lei e os profetas, você sabia que a tua pregação não tem repercussão no mundo espiritual? Como é que é? A tua pregação não vale nada. Ela vale para os homens, te acham um grande pregador, mas a tua voz sequer existe no mundo espiritual. A tua voz não fala, não causa repercussão no mundo espiritual. Você é mudo no mundo espiritual. Você não tem voz. Se a lei consta entre aqueles que testificam, que falam, você não está falando no mundo espiritual, tua voz não repercute, não tem repercussão, não tem peso, não tem valor algum. Você está testificando o que não testifica, o que não fala. O que não fala. Agora, o que está falando não é a lei dos profetas, é o Espírito da verdade, é a palavra de Cristo, é o sacrifício de Cristo, que tudo gira em torno de Jesus Cristo. Você se acha um grande pregador? Talvez, poxa, eu estou numa luta para ver se rapaz me dá sono. Até nisso a gente é igual aos apóstolos. Porque Paulo, ele disse que todos achavam a presença dele fraca e a palavra fraca. Ele tinha segredos tremendos, mas eles achavam ele um mau pregador. Paulo uma vez pregou, até nisso eu sou semelhante ao meu pai na fé. Paulo pregou uma vez longamente numa igreja, o rapazinho achou tão chata a pregação, ele cansou e caiu. Até nisso nós temos o espírito apostólico. Sabe o que é isso? São os demônios não querendo que as pessoas consigam assistir a pregação apostólica. Sempre houve esse problema. Essa pregação é chata, dá sono. Vem de longe isso. Mas quando você liga a pregação da mistura, é tão empolgante, é tão pula-pula. Até nisso somos semelhantes aos nossos pais na fé. Até nisso eu agradeço a Deus, porque isso é um sinal de Deus para mim, de que eu estou debaixo realmente da palavra apostólica. Porque todos que ouviam Paulo chamam ele de mau pregador.